Olá! Hoje nós vamos mergulhar num tema que toca a todos nós, eu acho. A aparente crise da narração dos nossos tempos. Tenho aqui algumas anotações deste livrinho chamado A Crise da Narração, de Byung-Chul Han. Me perdoem se eu estiver pronunciando de uma forma errada, é um sul-coreano. E podemos explorar juntos aqui o que esse livro vai nos dizer, né? Como a tecnologia, a velocidade digital está mudando a nossa forma de contar e ouvir histórias. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bianca e hoje vamos falar do livro A Crise da Narração. E o que significa isso para nós, afinal? Né? Essa é uma questão central, sim, e o livro do Han, ele vem apontar logo para essa tensão dos tempos modernos, né? É uma tensão de duas formas de ver o tempo. Por um lado, a gente vai ter o tempo da narração, que seria um tempo mais lento, mais reflexível, perdão. E o tempo, ele permite criar uma linha, né? Uma continuidade, dar sentido às coisas. E por outro lado, o tempo da informação. Estamos em 2025, né? É um tempo que está exigindo muita performance, né? Uma rápida e fragmentada atenção, e tudo está sendo focado no imediato e na eficiência. A modernidade, ela está trocando, né, este tempo narrativo por este tempo mais corrido. E qual é o impacto disso? Se perdemos esse tempo mais lento, né, o que se espera então encontrar concretamente? Bem, a gente perde muito com isso. O livro aqui, ele diz que a narrativa, ela é fundamental para construir significado, para construir identidade. E até a nossa memória, ela é narrativa, né? É a nossa memória que liga os pontos e dá forma às experiências. Se vivemos numa cultura dominada pela informação constante, por fragmentos, né? Pela aceleração, fica muito difícil. Aqui no trecho, eu vou ler um trechinho para vocês que diz assim: a soma das realidades momentâneas, de vivências que vêm e desaparecem uma após a outra. Ela retira o ser aí da multiplicidade infinda das possibilidades de bem-estar, simplificar e esquivar-se, e o ancora na simplicidade do seu destino. Também a atenção é fragmentada. As informações não permitem que nos demoremos. Na troca acelerada de informações, uma informação persegue a outra. E aqui ele dá um exemplo. O Snapchat incorpora a comunicação instantânea do digital. O mensageiro expressa a temporalidade do digital em sua forma mais pura. Somente o momento importa. Então, fica difícil encontrar um espaço para reflexão, né, do dia a dia, das suas ações, do que te acontece. Para essa pausa que a narração exige, né? Então, parece que já não nos demoramos mais nas coisas para lhe dar sentido, sabe? E isso faz pensar no livro, né, numa grande mudança que tá existindo e a gente não tá tão se dando conta, né? Deixamos de narrar para apenas informar, né? Menciona-se aqui a ideia de um sujeito digital, alguém que está mais preocupado em registrar, em tirar fotos, em guardar dados, do que encontrar e contar uma história que exige um trabalho interior. A aceleração do tempo está muito ligada à eficiência do consumo.
o que destrói esse espaço que a gente necessita para criar um sentido, né? A interiorização. Aqui tem um trecho que fala exatamente sobre isso. O ser aí se segura de si mesmo antes de narrar a si mesmo uma história coerente referente ao mundo da interioridade. O eu não é construído através das ocorrências coerentes no mundo interior. Somente a extensão de toda existência cria a autêntica historicidade. Quase não sai, né? E eu lembro também de um exemplo que é dado neste livro, onde uma mãe pergunta para o filho como que foi o dia dele, né? E ele então responde, isso é interessante porque eu me peguei e eu me vi nesse menino, listando os fatos. Então eu tive matemática, eu tive biologia, depois eu tive alemão, depois eu fui dormir. Quase que um relatório, né? Ele não conta como foi o dia por dentro. E esse exemplo é ótimo, né? Se pensarmos em um quadro geral, o que vemos é a perda de espaço para refletir. Como se fosse uma atenção que salta de uma coisa para outra o tempo todo. Como que se constrói sentido e identidade sólida dessa forma? O livro também ele traz uma metáfora muito forte, que é a metáfora da fogueira. E antigamente, né, as pessoas elas se juntavam ao redor de uma fogueira, isso bem nos tempos primitivos, né? Isso me fez também lembrar muito de um livro da Clarissa Pinkola Estés, uma psicanalista que eu amo, muito famosa pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos. E tem até aquele, vou mostrar para vocês, que se chama O Dom da História, uma fábula sobre o que é suficiente. Eu até vou gravar um vídeo sobre esse livro, porque ele exatamente fala sobre isso. E sobre como as histórias que as pessoas contam, que a gente conta, cria um tecido muito forte. Ela usa até é uma fábula, né? Então ela usa uma linguagem muito simbólica para explicar as coisas. Então ela vai dizer que as histórias, ela é aquele tecido que une todas ali as brechas, as linhas que formam um cobertor e que une as pessoas e que aquece. E eu vou ler aqui o trechinho de trás para vocês terem uma noção, onde ela fala: histórias que instruem, renovam e curam, proporcionam alimentação vital para a psique, que não pode ser obtida de nenhuma outra maneira. Histórias revelam, repetidamente, a aptidão peculiar e preciosa que os humanos possuem para obter êxito nas tarefas mais árduas. E elas fornecem todas as instruções essenciais que precisamos para ter uma vida útil, necessária e irrestrita. Uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser lembrada. E neste mundo que a gente está de informação, de internet, de mídias digitais, redes sociais, a gente não cria sequer memória, né? Então, voltando no tema da fogueira, as pessoas se juntavam ao redor da fogueira para contar histórias, né? Elas partilhavam ali experiências em comum, ou experiências diversas, e tinham ali um contraponto. E trazendo para a nossa realidade, essa fogueira de espaço compartilhado parece perdido, né? E o resultado é mais dispersão e menos profundidade na comunicação. E mais dificuldade de criar laços. Isso a gente vê muito também no mundo corporativo, onde o home office também acaba afetando essa questão, porque uma cultura forte de uma empresa está muito nas pessoas e nas conexões que elas criam entre si. No home office é muito difícil a gente ter esse tipo de comunicação clara, eficaz, vínculo, e é necessário. Afinal de contas, o CNPJ composto por CPFs, né? Pessoas que estão ali em prol de um mesmo propósito, metas, e sem esse vínculo, o digital acaba afetando muito, né? Então,
Quer dizer, o essencial, né, o elemento central é que a nossa ânsia de registrar tudo, né, de não perder nada, acaba impedindo, né, de fazer algo mais importante, que é refletir, né, e transformar os acontecimentos em experiências com significado. Ficamos com o registro, mas sem a história. É uma forma muito pertinente de colocar a questão, porque no fundo a gente não está só falando de contar história, né? De entreter. Isso também existe, né? Mas aqui a gente está falando de um processo essencial para dar sentido à vida. Se falta essa profundidade de narrativa e isso afeta a nossa vida interior, a nossa capacidade de ligar os pontos da nossa própria existência fica perdida e a vida fica apenas uma sequência de fios soltos, né? Sem um fio que une tudo. Então, resumindo aqui a ideia e análise que o Han traz, a sociedade atual é muito focada na informação, na velocidade, na performance, em números e dados, e parece que as próprias bases da narração ficou perdida, e essas bases são essenciais para construir um sentido, uma identidade, para construir uma comunidade também. E isso nos deixa com uma pergunta. Se percebemos essa ilusão do espaço para narrar, como que podemos, cada um na sua vida, encontrar ou talvez criar tempos e práticas, né, para se contar e ouvir histórias, mesmo no mundo que parece remar contra essa ideia, né, contra essa necessidade tão humana. Fica essa questão, fica este questionamento, e foi muito o que eu senti e refleti durante as páginas deste livro. Se você ficou até aqui, muito obrigada, espero que este vídeo, essas reflexões tenham te ajudado assim como me ajudou muito. E se fez sentido pra você, fica aqui comigo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Até mais!